Vamos lá então, pessoal que está acompanhando aí pelo YouTube a correção da prova de hematologia, pessoal aí de biomedicina, matutino, né? Então, a matéria aí. Então, vamos lá. A prova do tipo 1, né? Tipo 1, então vocês têm aqui um breve texto falando, né, da Organização Mundial de Saúde, a questão das anemias, né, prevalência, principalmente na região do Nordeste, mulheres grávidas, enfim, né? Então, depois de ler esse texto, você vai responder a questão 1, 2 e 3. De acordo com as informações fornecidas pela Organização Mundial de Saúde, a anemia afeta mais de 1,5 bilhões de pessoas no mundo. Em termos percentuais, isso representa quase que um quarto da população mundial. A prevalência é significativamente maior entre as crianças e mulheres não grávidas. Né? Na realidade, quase 45% das crianças na primeira infância, antes dos 6 anos de idade, e mais de 30% das mulheres não grávidas são anêmicas. Nos homens, no entanto, a anemia afeta apenas cerca de 12 a cada 100 homens. No Brasil, termos de incidência entre crianças de 40% na região sul e 60% na região nordeste. Com base no texto apresentado, responda as questões 1, 2 e 3. Então, segundo a OMS, o quadro anêmico é caracterizado pela carência da molécula de natureza proteica chamada de hemoglobina, pessoal. Carência de hemoglobina, característica de anemia. Favorece o surgimento de sintomas como palidez, fraqueza, cansaço. O sinal alternativo que preenche corretamente a afirmação acima, alternativa C. Certinho? Então, número 2, falando de anemias também, as anemias carenciais caracterizam-se pela deficiência de ferro, ácido fólico e vitamina B12. Então, de cara, a letra A já está correta, né? Então, não tem outra alternativa aqui, certo? Então, já colocou aqui letra A de cara correta, né? Anemia carenciais, justamente, né? 3. Em relação às anemias, a anemia megaloblástica, julgue os itens a seguir e em seguida marque a alternativa correta. Né? Então, correlacionando ao texto, falando um pouco de anemia megaloblástica agora. Né? A anemia megaloblástica é provocada em um indivíduo devido à carência de ferro, pessoal? Não. Megaloblástica é falta de vitamina B12 e ácido fólico. Na anemia megaloblástica, observamos eritrócitos com VCM aumentado devido à carência de ácido fólico e vitamina B12? Sim, né? VCM aumentado por causa disso. As carências de ácido fólico e vitamina B12 provocam o surgimento de hemácias microcíticas? Não, macrocíticas, tá? Então, até agora, né, só a 2 correta. A falta de ferro na alimentação gera anemia megaloblástica? Não. A falta de ácido fólico e B12. A deficiência de vitamina B12 e ácido fólico interfere diretamente na síntese de DNA e maturação dos eritroblastos, gerando o quadro clínico anêmico megaloblástico, tá? Então, 2 e 5 estão verdadeiras, né? Olha aqui, alternativa letra A. As alternativas 2 e 5 estão corretas, certinho, pessoal? Número 4. A automação moderna trouxe, além da contagem relativa absoluta de reticulócitos, também um perfil reticulocitário de grande utilidade clínica, com novos parâmetros reticulocitários importantes no diagnóstico e acompanhamento de grande número de doenças hematológicas. A contagem de reticulócitos é um exame que favorece a elucidação clínica de qual tipo de anemia. Né? Então, qual tipo de anemia uma contagem de reticulócito auxiliaria, né, o diagnóstico, como está falando aqui. Analise a alternativa abaixo. Anemia megaloblástica, anemia carencial, gente. Né? Talvez o que auxiliaria aqui seria a dosagem de ácido fólico, vitamina B12 para chegar nesse diagnóstico. Anemia ferropriva, dosagem de ferro, né? Anemia perniciosa. Outros fatores que não sejam a dosagem de reticulócito. Então, anemia ferroblástica, né?
ou sideroblástica, né, carência de transformação de ferro por mitocôndrias. Então, também é pouco a contagem de reticulose contribuiria. Agora, uma anemia falciforme, né, ela é uma anemia hemolítica que tem uma alta reticulocitose, né, principalmente o traço falciforme. Para começar a pesquisar aí uma anemia hemolítica, né, talvez seria interessante. Então, letra D, anemia falciforme, tá? É a alternativa. 5. Segundo os dados da OMS, anemias carenciais contribuem a um problema mundial de saúde pública, são frequentes em países em desenvolvimento, onde a alimentação é inadequada e caracterizada pela falta de nutrientes e vitaminas essenciais. Por meio da análise de esfregaço de sangue, é possível obter informações acerca da morfologia, do tamanho e da coloração dos eritrócitos, sendo o comprometimento dos mesmos indicado como consequência da falta de estresse nutriente. Desta forma, a anemia carencial mais prevalente causada nos dias de hoje, olha só, a mais prevalente, pessoal, carencial mais prevalente nos dias de hoje, cansei de falar isso para vocês, ferro, né, carência de ferro, anemia ferropriva, e pode ser diagnosticada pela presença de hemácias microcíticas e hipocrômicas no esfregaço do sangue. Tá? Professor, mas a letra B, folato, né, a ausência de ácido fólico pode gerar anemia megaloblástica, né, não está falando aqui, mas olha lá, hemácias macrocíticas, normocrômicas no esfregaço do sangue. Sim, mas eu estou falando de anemia mais prevalente, e a gente discutiu isso em sala, é a anemia ferropriva. Então, letra A. Analise os dados e em seguida responda as questões 6 e 7. Então, um paciente aqui, olha, com hemoglobina baixa, né? Hemoglobina de 10, está com anemia, já sei que está com anemia, VCM normal, anemia normocítica, né? E HCM, CHCM e HCM baixo, anemia normocítica e hipocrômica, segundo os dados aqui. RDW normal, então não tem anisocitose, uma contagem de reticulócitos, né, elevada, né, o que sugere-se hemólise ou perca sanguínea de alguma forma, e bilirrubina indireta aumentada, o que descarta a hipótese de ser hemorrágica. Eu já passo a pensar numa coisa hemolítica, tá? Então, marca a alternativa com base nos dados apresentados. O paciente apresenta anemia, como a gente falou, pessoal, normocítica e hipocrômica. Alternativa, nessa situação aqui, ele está com anemia normocítica e hipocrômica. Alternativa 6 é letra D. 7. Marca a alternativa correta com base nos dados apresentados aqui também, né? A provável causa raiz, já falei, o problema aqui é hemolítico, tá bom? Então, a provável causa raiz, aí, olha só, é uma anemia hemolítica. Por causa da bilirrubina indireta aumentada, né, reticulócitos em alta, isso aqui tudo é característica de uma provável causa raiz de hemólise. Agora tem que pesquisar o que está causando essa hemólise, né? Então, são N fatores que nós podemos discutir aí. Número 8. Então, aqui, para quem não acompanhou, alternativa 7, letra B. Certinho? 7, letra B. A número 8, né? Segundo a OMS, anemia, falando de novo sobre anemia, né? Vamos analisar o gráfico aqui agora e em seguida responder o que está falando aqui, né? Então, os dados apresentados no gráfico indicam, olha só, o número de reticulócitos aumentado 5 vezes, né? VCM, HCM, CHCM normais, portanto, né? É uma coisa normocítica e normocrômica, tá? E já estamos falando de anemia, então, anemia normocítica e normocrômica com a reticulocitose e bilirrubina indireta aumentada uma vez e desidrogenase lática aumentada 3 vezes. É uma característica, né, de doença ou anemia hemolítica, tá? Então, não pode ser anemia carencial, não pode ser carencial, microcítica não pode ser porque o VCM está normal,
né? Anemia hemolítica, pois se observa contagem anormal de reticulócito e bilirrubina no momento do diagnóstico. Letra D, né, pessoal? Sem sombra de dúvida aí, letra D. Número 9, então. Né? A etiologia das anemias consiste em nomear as anemias partindo da causa raiz do problema. Com base nessa afirmação, marque a alternativa que contém um tipo de causa raiz que pode gerar uma anemia de origem hemolítica. Pessoal, o que pode aqui gerar uma anemia hemolítica? Né? Esquistossomose pode gerar ferropriva, né? Gastrite autoimune, megaloblástica, talvez, né? Se for autoimune. Né? Giardia, né? Uma competição pode gerar alguma coisa carencial. Tricomoníase tem nada a ver com o contexto. Malária, né? Malária destrói os eritrócitos, gerando anemia hemolítica. Então, 9, alternativa B. 10. A molécula de hemoglobina é sintetizada dentro do eritroblasto para que o eritrócito tenha capacidade de transportar os gases respiratórios. Né? É formada por duas cadeias alfa, duas cadeias beta de globina, unida por átomos de ferro fixados em um radical M. Este tipo de hemoglobina chamamos de hemoglobina tipo A. Alguns quadros hereditários, na sua expressão gênica por tradução proteica, acabam trocando um ácido glutâmico por uma valina, que ocasiona o surgimento de uma hemoglobina chamada de hemoglobina S. Pessoal, anemia falciforme, né? A gente falou sobre isso. Marca a alternativa que contenha o nome do quadro clínico patológico gerado por esta hemoglobina S no ser humano. Só procurar aqui, anemia falciforme, letra D. Né? As talassemias são, né, patologias, né, de ordem genética que levam à anemia. Com base nessa afirmação, julgue os itens a seguir, marcando a alternativa correta. As talassemias podem ser classificadas do tipo alfa e beta? Sim. As talassemias estão correlacionadas ao aumento do número de reticulócitos? Né? Como tem hemólise, vai ter reticulocitose também. Certo. As talassemias estão correlacionadas a uma falta de ferro e vitamina B12? Não, o problema é hemolítico. A talassemia estão correlacionadas a uma baixa expressão do fator intrínseco absortivo. Né? Isso aqui seria o problema com anemia megaloblástica, absortivo carencial. As talassemias são patologias que geram anemias de etiologia hemolítica? Sim. Então, 1, 2 e 5 estão corretas. Qual que é a alternativa que é correta afirmar? Olha aqui, o que está escrito em 1, 2 e 5, letra A. Então, 11, letra A. Certinho? 12. Um paciente de 32 anos deu entrada em um pronto-socorro com parada cardiorrespiratória. Foi reanimado enquanto estava a caminho de um hospital e na anamnese alegada pelo corpo de bombeiros, relatava que foi encontrado inconsciente perto de uma cadeia de indústria que trabalhava. Né? Então, olha só, pessoal, intoxicação, né, por fumaça, certo? É aquele típico de fumaça tóxica, né, que gera aquela ligação estável com a molécula de hemoglobina. A molécula de hemoglobina transporta de forma instável o oxigênio e o CO2. É por isso que transporta e desliga por pressão de gases. Né? Leva o oxigênio, a célula está pobre de oxigênio, o oxigênio desliga da hemácia e passa para a célula está rica em CO2, a hemácia pobre em oxigênio, em CO2, perdão, o CO2 passa do tecido para a hemácia. E essa ligação ela é instável de acordo com a pressão de gases do local que a hemácia se encontra. Então, por isso que a hemácia leva o CO2 para o pulmão e capta o O2 do pulmão e leva para os tecidos constantemente. Né? Quando a hemoglobina se liga ao monóxido de carbono, acabou. Essa ligação é uma ligação estável e vai ficar durante toda a vida útil da hemácia e da molécula de hemoglobina. Então a pessoa perde capacidade respiratória aí, né, a nível de transporte de gases, o que gera o problema, né, respiratórios nessa pessoa. Ela pode até vir a morrer por causa disso. Né? Então, vocês vão acompanhar aí no próximo vídeo que eu vou fazer, né, sobre a resolução ainda dessa 12, tá bom? Estou terminando aqui meu tempo. No próximo vídeo, não deixe de acompanhar, tá certo, pessoal? Então, agorinha,
estamos fazendo o próximo vídeo.